Piracicaba, na formulação de políticas públicas, definição de diretrizes e prioridades que visem a garantia do direito humano à alimentação, quer discutir quais são os desafios da segurança alimentar e nutricional no município. E por isso estamos aqui, para tomar conhecimento das ações empreendidas pelas diferentes secretarias municipais em relação à segurança alimentar e nutricional. E de posse das informações, pensar estratégias de forma intersetorial para conseguir enfrentar o desafio de proporcionar segurança alimentar e nutricional. Nosso encontro terá a seguinte dinâmica. Primeiro, para embasar as discussões finais, apresentaremos um histórico do Conceia. Na sequência, iremos ouvir quais as ações das secretarias no tema segurança alimentar e nutricional. Após os relatos das secretarias, teremos a palestra intitulada A Importância da Construção do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, com Leandro Costa Cuevas, que foi secretário executivo do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional da cidade de São Paulo e atuou na implementação do SISAN, Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, na cidade de São Paulo. Para finalizar, teremos um tempo para discussão sobre os desafios para o alcance da segurança alimentar em Piracicaba. Neste momento, gostaríamos de chamar as seguintes autoridades para compor a mesa de abertura. Vargas Negre, prefeito municipal de Piracicaba. Vereador Oswaldo Schiavolin, Tozão. Eliette Nunes, secretária municipal de Desenvolvimento Social. Nilton Rubens Barbosa, representando o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento. Jaqueline Spolidoro, presidente do Conceia. Natália Gervin, representante da sociedade civil no Conceia. Eu vou explicar uma coisa aqui, ó. Eu vou dar a palavra para o vereador Schiavolin e para o Vargas, e as outras pessoas, elas vão falar no momento que elas vão fazer a apresentação, tá bom? Então, neste momento, eu gostaria de passar o microfone para fazer uso da palavra para o vereador Oswaldo Schiavolin. Boa tarde a todos. É uma satisfação que nós estamos aqui junto com vocês e representando a Câmara de Vereadores de Piracicaba. A Câmara de Vereadores, em meu nome, está à disposição, meu gabinete, tanto a Câmara, pode procurar a gente lá para o que for necessário. Estamos aí há 9 meses no mandato, estamos aí nascendo agora para Piracicaba, né? Aprendendo a trabalhar, e mais esse trabalho que vai ser mais um passo que a gente pode dar junto com vocês. A gente é novo nesta área, a gente não conhece ainda esse trabalho direito, então a gente iria ouvir, né, para que a gente possa saber o que nós vamos estar fazendo juntos, porque eu sempre falo que juntos nós somos mais. Esse que é o lema do Tozão. E de tijolo em tijolo conseguiríamos construir uma Piracicaba melhor, com certeza. Uma boa tarde a todos. Nesse momento, passo a palavra para o prefeito de Piracicaba, Vargas Negre. Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos aí, a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vim participar da abertura para mostrar a importância desse evento, desse encontro, e dizer também para os mais novos que Piracicaba tem uma tradição e tem um conselho extremamente forte. Há muitos anos é que a gente faz esse tipo de trabalho. Ainda prefeito, sai prefeito, e o conselho atua de forma bastante atuante. E nós precisamos, evidentemente, trocar experiência, verificar a melhor forma de fazer com que haja segurança alimentar e que as pessoas possam se alimentar bem. Alimentar bem significa produzir bem, produtos de boa qualidade e ter acesso. É claro, eu talvez seja o mais velho aqui dessa sala, eu tenho uma visão
muito pragmática. Você dará maior segurança alimentar à população se você tiver uma economia dinâmica, que gera emprego, gera renda e dê oportunidade para que as pessoas possam pagar o seu aluguel, comprar a sua casa, ter a sua alimentação. E se você não tem uma economia extremamente dinâmica, você tem que fazer com que as políticas públicas façam essa suplementação. E aí o trabalho de uma Secretaria de Educação, através da merenda escolar, a Secretaria da Ciência, através de auxílio às pessoas com oferecimento de serviços, auxilia, o trabalho feito por uma Secretaria de Agricultura e Abastecimento na produção, na distribuição, e tendo varejões, e tendo produtores, isso ajuda sobremaneira. Portanto, eu espero que vocês façam aí uma boa discussão. Apresente principalmente as sugestões, apresente as críticas. Às vezes as pessoas ficam assim, só criticou. Nada de criticar não tem a menor importância. O importante é que se faça uma crítica construtiva, e a crítica tem que vir acompanhada, evidentemente, de soluções. Se criticou e não deu solução, o jogo fica, evidentemente, 0 a 0. Mas fez a crítica e apresenta uma sugestão para que a política pública mude através da lei, mude através do orçamento, mude através dos programas, é claro que a gente pode avançar relativamente bem. Do mais, meus cumprimentos aí, parabéns aí pela iniciativa, ficou meio apertadinho aqui, tá certo? Pode arrumar um espaço talvez um pouco maior, para que vocês possam depois ter, evidentemente, algumas oficinas de trabalho. Parabéns aí, obrigado. Do prefeito, eu peço para que se desfaça a mesa, que a Jaqueline vai começar apresentando um histórico do Conceia, seguido da Natália Gervino, que é representante da sociedade civil e também vai fazer um histórico. Após esse momento, a Jaqueline assume os trabalhos de anunciar as próximas etapas e a gente vai continuar o programa, tá bom? Boa tarde a todos e a todas, obrigada pela presença. Eu sei o quanto é difícil a gente deixar lá os nossos locais de trabalho, né? E está prestigiando esse evento. Então, agradeço em nome de todos os conselheiros do Conselho. Nós fizemos aqui um resgate de parte do histórico do Conselho, do trabalho do Conselho em Piracicaba. E eu vou ler porque são alguns pontos que a gente acreditou que seria importante de estar compartilhando com vocês antes de fazer as outras apresentações. Após a publicação da Lei 7.000, 6 de julho de 2011, ficou instituído o Conselho, no qual temos representações de entidades sindicais, organizações governamentais, instituições de ensino e pesquisa e entidades sociais do poder público. Como dito anteriormente, este Conselho tem por competência estabelecer diálogo permanente entre governo municipal e organizações sociais, e o objetivo de assessorar a Prefeitura na formulação de políticas públicas, definição de diretrizes e prioridades que visem a garantia do direito humano à alimentação. Assim, ao resgatarmos parte do histórico, garantimos o reconhecimento das ações e os significados dados pelos presentes em cada ocasião, passamos a validar a construção social deste Conselho. Portanto, ao articular o presente e o passado, passamos a ter um norte orientador para as ações futuras, potencializando o papel do controle social. Em períodos anteriores a 2011, muito foi realizado. Em 1995, ocorreu a implantação do CISVAN no município de Piracicaba. 2001, ocorreu uma formação de um comitê gestor de segurança alimentar e nutricional, constituído por Poder Público e Sociedade Civil, e tinha uma assessoria do Instituto Polis. Em 2003, aconteceu a primeira Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, onde tomou posse o Conceia Piracicaba. Em 2004, a segunda Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, que teve a participação de membros do Conceia Municipal. Em 2005, foi criada a CR Sans no estado de São Paulo. Piracicaba foi uma cidade-sede da CR Sans Bacias Piracicaba Capivari. 2005-2006, Projeto Urbal. 2006, inaugurado CR Sans, Cozinha de Referência em Piracicaba. 2007, Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional, que aconteceu no SESC.
2007, a terceira Conferência Estadual em Águas de Lindóia. Ressaltamos aqui nosso reconhecimento e que em outra oportunidade faremos uma retrospectiva histórica ampliada. Vamos detalhar alguns pontos a partir do ano da lei em vigor. No final de 2011, segundo atas, resgatamos algumas informações das atas do Conselho, já eram abordados assuntos referentes à segurança alimentar, destacando seus eixos e temas, assim como a questão do direito humano à alimentação adequada, rede e intersetorialidade de SAMs. Foi proposto na época pela secretária do Conselho a construção de um diagnóstico de SAM, entre outras discussões. Em 2012, foram concentrados esforços no sentido de preencher e debater os dados necessários para elaborar este documento, no sentido de entender e comprar as ações, produzindo um diagnóstico. 2013, ocorreram discussões no sentido de formar grupos de trabalho para pensar estratégias de atuação em situações alimentares específicas, como obesidade infantil, entre outros, e ainda resgatar o diagnóstico para que, na ocasião, pudéssemos alinhar ações. Ainda neste período, foram discutidas possibilidades de convidar líderes comunitários para que pudessem participar das reuniões, mas que anterior a esta ação desenvolveríamos um trabalho no sentido de olhar para a região mais vulnerável. Algumas discussões foram pontuais, a partir de alguns apontamentos de conselheiros presentes, com vistas a garantir qualidade de acesso a alimentos dos comércios e também sobre a qualidade de águas das bicas. Seguindo essa linha de ações em 2014, ocorreram diversas discussões acerca da qualidade de alimentos e manipulação. Foi pensado sobre a criação de um selo a partir de uma consulta via conselho, no sentido de valorizar ambientes com práticas alimentares saudáveis e seguras, assim como consultar o público e dar orientações através de cartilha informativa. A atuação do Conselho neste período apresentou uma característica de realização de atividades externas, pois alguns serviços foram visitados, como o SEMAI e o Banco de Alimentos. Sobre o CISAM, neste ano ocorreram algumas capacitações, porém em outros estados, dificultando o acesso por parte dos conselheiros. Em 2015, retomamos as discussões referente à necessidade de readequação da lei e regimento interno, mas, enfaticamente, as reuniões foram dedicadas para a organização da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. No dia 20 de 6 de 2015, aconteceu, então, a segunda Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional no Armazém da Cultura, em Piracicaba. Contou com a participação de aproximadamente 40 pessoas, dentre elas membros da sociedade civil e representantes do governo. Esta conferência teve como objetivo ampliar e fortalecer os compromissos políticos para a promoção da soberania alimentar, garantindo a todos e a todas o direito humano à alimentação, assegurando ainda a participação social e a gestão intersetorial do sistema, na política e no Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O empenho, a dedicação e a participação de todos os envolvidos nesta conferência foi de vital importância para a realização deste trabalho e para a formulação de um relatório. Em 2016, o relatório final foi debatido em reuniões para que os grupos pudessem olhar para as prioridades e propor ao gestor municipal. Nesse mesmo período, foi necessária uma adequação da paridade do Conselho. Com as adequações finalizadas, o Conselho optou por atuar com o apoio de um planejamento interno, para que, ao fim do período, pudessem avaliar a efetividade, os resultados, assim como os principais pontos de dificuldade. Este plano foi construído pelo grupo e aprovado em reunião ordinária, e sendo constituído por metas, sendo a primeira delas a alteração da Lei de Criação, para adequar conforme lei nacional, que regulamenta principalmente 2 pontos. A presidência teria que ser assumida por sociedade civil, assim como alterar a paridade, passando a ser composta por 2/3 da sociedade civil e 1/3 do poder público. Esta primeira meta foi trabalhada no período de 2017 e, com grande esforço dos conselheiros presentes e também com o apoio da jurídica municipal, está sendo encaminhado para seguir os trâmites legais e em vias de finalização. A segunda meta era direcionada a uma proposta ao gestor sobre a adesão
do município ao CISAM e a criação de uma CAISAM. CAISAM é uma Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional. Essa criação dessa Câmara está intrinsecamente ligada à finalização da Lei sim, mas o grupo de conselheiros elaborou um documento que é uma manifestação e encaminhou ao gestor municipal. Outra revisão que o Conselho tem discutido, agora eu vou falar porque é uma discussão recente, é sobre o nosso regimento interno, para a gente garantir o andamento e a continuidade do nosso trabalho. É importante salientar que o Conselho procurou atuar em conformidade com esse planejamento para que conseguisse incluir o município neste campo de atuação, ou seja, a inclusão no sistema e a execução desta política aqui no âmbito municipal. Outro ponto a considerar e que sempre foi um desafio é a ampliação de participação dos membros, seja sociedade civil, seja poder público. Esse é um fator que sempre nos chamou a atenção nas reuniões do Conselho e que consideramos fundamental para exercer o papel designado a este grupo. Todos temos que reconhecer a grande relevância da formação e trabalho desse Conselho, assim como das demais áreas, pois somente a partir da articulação intersetorial alcançaremos outros patamares de segurança alimentar, assim como a redução de seus impactos, pois consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outros direitos, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Bom, era o histórico, era o que a gente tinha para apresentar, mas o Conselho fica à disposição. Eu gostaria de agradecer a presença de Josué de Oliveira, que está aqui representando o comandante do 10º DPMI, o coronel Cerqueira Leite, e também a vereadora Nancy Tânia. Nesse momento, vou passar a palavra para a Natália Gerpim, que vai falar um pouco sobre a importância da sociedade civil no Conselho. Boa tarde, então. Bom, meu nome é Natália, eu estou representante no Conselho atualmente pela sociedade civil. Eu represento o Instituto Terra Mater, que é uma ONG aqui de Piracicaba, que atua desde 2000, e a gente tem uma atuação aí nesse âmbito da segurança alimentar como um todo. A gente atua desde a questão da agricultura familiar até as discussões de segurança alimentar e nutricional, biodiversidade alimentar, consumo responsável. Mas, enfim, não estou aqui para falar do Terra Mater hoje, né? Eu quero só dar uma complementada no que a Jaque falou. A gente, em 2015, fez a conferência municipal aqui em Piracicaba e também teve participação na conferência estadual e na conferência nacional. Essas conferências, elas acontecem desencadeadas, né? Então, primeiro são as conferências municipais, depois as estaduais, e aí a conferência nacional, e Piracicaba esteve aí nesses 3 níveis, né, de conferência, para discutir aí os rumos da segurança alimentar, né, tanto no município, quanto no estado, quanto na federação. Bom, o CONSEA, ele é um conselho, então, de participação popular, né, e um conselho que faz essa relação entre o poder público e a sociedade civil, né, organizada, para que a gente possa, então, debater as questões de segurança alimentar e nutricional do município. O conselho, ele não é um conselho deliberativo, ele é um conselho participativo, né? Então, isso significa que o conselho ele não tem poder de decisão sobre as políticas públicas do município, mas ele cumpre um importante papel em trazer o debate, né, em trazer à tona essa questão da gente fazer a discussão junto à sociedade civil dessa questão, e propor para o poder público ações, né, de segurança alimentar e nutricional do município e também poder acompanhar quais são as políticas que o município tem feito com relação a essa questão. E aí, nesse sentido, eu trouxe aqui alguns exemplos sobre a força que um conselho
como esse pode ter, né? E aí trazendo como exemplo no nível nacional, sobre o Conselho Nacional, né, de Segurança Alimentar e Nutricional, ele é um conselho que tem uma atuação bem forte. A gente sabe que a questão da fome no Brasil é uma questão que vem aí, infelizmente, de longa data, né? E isso começou a ser muito discutido lá na década de 50 com Josué de Castro, que foi quem começou a falar do problema da fome no Brasil, né? E enfim, aí ao longo desses anos isso foi sendo discutido de várias formas, e lá pela década de 90, né, depois da Constituição Federal de 1988, que foram instituídos os Conselhos de Participação Popular, é que começam a se estruturar essas formas, né, de trazer essa relação da sociedade civil junto ao poder público. E aí começa a atuação do CONSEA, né? Em 2006 foi promulgada uma lei orgânica de segurança alimentar e nutricional. Essa lei é a lei que determina o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E aí ele que, né, cria a CAISAN, que é essa Câmara Interministerial, né, para que possam ser tomadas as ações de segurança alimentar e nutricional. E aí isso também acontece no nível municipal, né, e é mais ou menos nesse ponto que a gente está, né, aqui, para discutir esse sistema em nível municipal, né, e conseguir seguir nessas ações. Então, em 2006, por uma luta do CONSEA, né, nacional, é que conseguiu se promulgar essa lei. Em 2010, foi colocado como direito social, no artigo 6º da Constituição Federal, a alimentação, né? Então agora a alimentação ela é garantida na Constituição enquanto um direito, né? A gente tem aí um poder legal para lutar por isso. E também mais um exemplo é o PNAE. O PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e eu não sei quem sabe, hoje ele é estruturado de uma forma em que 30% da verba destinada para a compra de alimentos da alimentação escolar tem que vir da agricultura familiar. E aí, enfim, isso também traz uma série de questões de falar do desenvolvimento local, de falar do apoio à agricultura familiar, de falar de uma alimentação mais saudável. E essa mudança na lei desse programa, que aconteceu em 2009, também o CONSEA protagonizou, né? Então, enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque apesar da gente não ser um conselho deliberativo, a gente ser um conselho consultivo, a gente tem sim um papel muito forte, né, de acompanhamento dessas ações e de poder propor, né? E aí a importância, né, de que a sociedade civil esteja forte, esteja presente, porque é a sociedade civil quem vai trazer as reais demandas do município, né? É a gente que passa por isso, é a gente que vive, é a gente que está no município e sabe quais são as reais demandas que a gente tem. Então a gente tem que levar isso para o poder público e fazer essa discussão, né, de forma conjunta. Eu vou falar aqui brevemente, eu acho que vou adiantar do tempo, né, mas eu quero falar um pouco com relação à questão da alimentação saudável, né. A gente está falando de segurança alimentar e nutricional, e aí a gente tem que se referenciar sobre que alimentação é essa que a gente está falando, né, não é qualquer uma. E aí a gente sabe que essa questão alimentar é uma questão multifatorial, né? Ela não diz respeito a um único campo, ela tem que ser tratada nessas seus mais diversos âmbitos, né? Então, a gente precisa olhar para essa cadeia alimentar, né, que a gente está inserido. Então, o que significa olhar para a cadeia alimentar? É olhar desde a produção de alimentos, como é que está sendo produzido esse alimento, quem está produzindo, por que está sendo produzido daquela forma, até chegar na outra ponta, que seria o consumo, né? Então, o que a gente consome? Como? Por quê? De que forma? Então, a segurança alimentar, ela vai olhar para toda essa cadeia, né? E aí, trazendo assim numa visão bem macro e bem global, se a gente pensar nesses dois âmbitos, tanto da agricultura quanto do consumo, a gente vai ver que tem grandes empresas que são poucas e que dominam esses mercados, né? Tanto esse mercado da produção e do consumo. Então, assim, na agricultura, quem é que está dominando aí esse mercado das sementes, esse mercado dos agrotóxicos? É Monsanto, é Bayer, é Syngenta, né? E eles têm esse domínio sobre como o alimento vai ser produzido, né? De que forma, para quem? E aí, no lado do consumo, a gente tem a indústria de alimentos, né? E aí, quem é a indústria de alimento? É a Coca-Cola,
a Mondelez, a Unilever, a Nestlé, a PepsiCo, que também estão determinando qual é a forma que a gente vai comer, né? A gente vai no supermercado, qual é a primeira coisa que a gente vê? Normalmente não é a fruta, legume e verdura, né? A gente tem prateleiras e prateleiras de produtos industrializados, a gente liga a TV, o que passa lá na TV? Coma fruta, coma legumes, coma verdura? Não. Coma salgadinho, coma bolacha, coma macarrão instantâneo, né? Ah, você tem pressa? Come uma lasanha congelada, não cozinhe seu alimento, né? Então, assim, é pensar um pouco o que é esse sistema macro, né? Que está determinando o que é o alimento que vai ser produzido e e como ele vai ser consumido. E aí, quando a gente está falando aí da alimentação saudável, a gente está buscando o quê? Um alimento que seja mais in natura possível, ou seja, comer essas frutas, legumes e verduras, um alimento que seja livre de agrotóxicos, né? Um alimento que seja limpo, um alimento que não seja transgênico, porque a gente sabe que comer determina como a gente vai ter saúde, né? Então, o que você come diz sobre qual é a saúde que você tem. E aí a gente tem um quadro bem sério e importante que diz respeito à questão das doenças crônicas não transmissíveis. Que doenças são essas? É o câncer, as doenças cardiovasculares, as doenças respiratórias, a diabetes. E essas doenças, elas são... tem um fator de risco da alimentação. A alimentação é um fator de risco para essas doenças, né? Tem um dado do Ministério da Saúde de 2013 que essas doenças crônicas foram responsáveis por 72,6% das mortes nesse ano no Brasil. Então, quer dizer, é muito importante a gente olhar para essa questão da alimentação, né? Grande parte da população está morrendo porque não está se alimentando bem, né? E aí, eu trouxe aqui uma definição, que é uma definição do CONSEA de 2007, sobre o que é alimentação saudável. Então, é a realização de um direito humano básico com a garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais dos indivíduos, de acordo com o ciclo da vida e as necessidades alimentares especiais, pautado pelo referencial tradicional local. Deve atender aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer, o sabor, né? As dimensões de gênero e etnia e as formações de produção ambientalmente sustentável, livre de contaminantes físicos, químicos e biológicos e de organismos geneticamente modificados. E aí a gente tem um outro material também de referência, que é um material de 2014, que foi produzido pelo Ministério da Saúde, junto com pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse guia, ele traz alguns princípios sobre alimentação saudável. Ele determina os alimentos em 4 classes de alimentos e ele dá 10 passos de como alcançar uma alimentação saudável. Então, assim, a gente tem que pensar essa questão alimentar desde um nível macro, né, pensando nas políticas públicas, e aí também num nível individual, de que forma que a gente está favorecendo que as pessoas tomem decisões saudáveis, né? Então, nesse sentido, a gente nunca pode dizer que existe uma culpa individual. A gente está inserido num contexto econômico e social, e aí a gente tem a mídia, enfim, a gente tem uma série de fatores que vão dar uma direção às nossas escolhas pessoais, né? Então aí vem um papel dessas políticas de Estado para que a gente possa criar ambientes saudáveis para as pessoas aí sim tomarem decisões autônomas em direção a uma alimentação saudável, né? Mas para isso a gente precisa criar um ambiente favorável, né? Aí só falando um pouquinho sobre essa classificação do guia, sobre essas 4 categorias de alimento que o guia traz, a primeira categoria que ele fala, e aí a gente vamos pensar sobre como é que a gente vai fazer o supermercado, né? E aí essa primeira categoria tem que ser a cesta enorme do nosso carrinho, que seria a cesta dos produtos in natura ou minimamente processados.
O que são esses produtos? São as frutas, os legumes, as verduras, os grãos, o arroz, o feijão, a carne, o frango, o leite, os ovos. Todos esses produtos eles estão inseridos aí nos produtos in natura, né, nessa primeira categoria. Daí tem uma segunda categoria, que é a categoria dos produtos que são extraídos desses produtos in natura. Então, o que são eles? São as gorduras, os óleos, o azeite, o açúcar, o sal. E esses são produtos que a gente não come sozinhos, né? São produtos que a gente usa para preparações, né? Para preparar os produtos in natura. Então, a cesta desse produto era bem menor, né? Do que a cesta, lá pensando naquele supermercado que a gente está fazendo. A cesta dos produtos in natura é grande, a cesta desses produtos extraídos dos produtos in natura é menor. Daí uma terceira categoria, a dos alimentos processados. Os alimentos processados, então, eles sofrem algum processamento, né? São os produtos in natura que sofreram algum tipo de processamento, mas um processamento mais simples. Então, por exemplo, e aí com adição de açúcar ou adição de sal, então a gente pode dizer o milho enlatado, a ervilha enlatada, esses são alimentos processados, né? A conserva de figo, de pêssego, os produtos, frutas em calda, queijos, pães simples, né? Não aquele pão puma que a gente compra, mas aquele pão que você compra na padaria, que é fermento, água, sal e farinha, né? Esse é um produto que é processado, mas não chega a ser a quarta categoria, que são os produtos ultraprocessados. E aí, esses produtos, eles exigem daí sim mais técnica, né, de processamento. E muitas vezes, quando a gente pega um rótulo de alimento e a gente olha lá e fala corante D4F, não sei o quê, um monte de coisa que a gente não tem a menor ideia do que é, né? A gente ingere, a gente come, mas não é assim, bom, isso é uma banana, né? Isso é farinha, isso é açúcar. Não, é uma coisa que a gente não sabe nem o nome. Esses são produtos ultraprocessados, né? E aí é biscoito, é refrigerante, é salgadinho de pacote, bolacha recheada, né? E por aí vai. Por que falar tudo isso, né? Por que existem essas 4 classificações, né? Quando a gente falou lá da questão da produção, né, e a questão do consumo, aí assim, enquanto solução, né, vinham falando mais cedo, né, o prefeito falou sobre a gente trazer reais soluções, né? E aí nessa perspectiva dessas categorias, como é que a gente soluciona uma alimentação saudável? Se a gente está buscando aí comer mais produtos in natura, entende que esses produtos vão ser mais saudáveis, como é que a gente vai trabalhar isso no âmbito do nosso município, né? Então, daí eu trouxe, e aí fica enquanto proposta, a quem está aqui, que é da gestão pública municipal, seriam pensar em 2 níveis de política, né? Então, essas políticas do campo e essas políticas da distribuição e o consumo de alimentos. Então, as políticas de campo, para o campo, é a gente pensar quem é que está produzindo esse nosso alimento, né? Será que a gente quer que aquelas 5 corporações tomem conta do que a gente está consumindo? Será que a gente quer consumir produto com agrotóxico, produto transgênico? Eu não quero. Eu quero comer um produto in natura, que eu sei quem produziu, que eu sei que está livre de agrotóxico, que está livre de contaminante, que está livre de transgenia. Então, nesse sentido, a política para o campo seria incentivar os produtores, agricultores familiares da localidade a produzir esse alimento mais saudável, né? Livre dessa outra forma aí de produção convencional de alimentos, né? Então, eu incentivo a produção orgânica, eu incentivo a produção no modelo agroecológico, e aí, nesse sentido, a gente precisa de verba, né, do município destinada a esse espaço, né, destinada ao espaço rural. Precisa de política de assistência técnica para que esses agricultores possam, se ainda produzem de forma convencional, que eles possam passar a produzir de forma orgânica e agroecológica, né? Então, políticas de assistência técnica e extensão rural para que haja essa transição nesse modo de produção, né? E aí, pensando nas políticas de distribuição e consumo, a gente tem algumas políticas aqui presentes no município, né? Mas a gente precisa avançar com essas políticas. Então, tem 2 políticas em âmbito nacional, que é o Programa de Aquisição de Alimentos
e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que são duas políticas que atrelam essa questão da produção de alimento e o consumo, né, pensando nessa cadeia mais saudável, né? Então, que essas políticas estejam sendo implementadas aqui, né? A gente tem o pessoal da alimentação escolar aqui, sabe como é que está a situação da compra pública dos alimentos pelo PNAE, né? E aí também as feiras livres, né? Os varejões municipais, os restaurantes populares, as hortas urbanas, né? Incentiva as redes de consumo responsável, enfim, e por aí vai. Então, eu quis trazer aí um pouco isso para vocês. O Guia Alimentar, para quem não conhece, ele é um material que ele é público, tem em PDF, né, em acesso livre pela internet. Então, se você jogar no Google Guia Alimentar para a População Brasileira 2014, vocês vão achar esse material. É um material interessantíssimo e que serve de respaldo para a gente poder tocar essas políticas, né? Tem também aqui, ó, a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que é um movimento da sociedade civil que tem atuado em nível nacional e que vem trazendo essa questão também. E enfim, a gente precisa de todos vocês. Acho que foi uma surpresa muito boa ver essa sala cheia como está hoje. A gente precisa que a população venha junto com a gente, dê essa força para o Conselho para que a gente possa atuar efetivamente junto às políticas públicas do município, pensando nesse âmbito dessa alimentação adequada e saudável, né? Então, agradeço aí a paciência de ouvirem tudo isso e depois a gente segue no debate, né? Obrigada. Aproveitando a fala da Natália sobre alimentação escolar, eu gostaria de saber se tem alguém que está aqui para representar a educação, quiser fazer uso da palavra, explicar alguma coisa, fique à vontade. Bom, agora a gente vai seguir aqui com o nosso cronograma. Peço para a secretária Eliette Nunes, secretária de Desenvolvimento Social, para fazer agora o uso da palavra da sua apresentação. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer muito grande estar aqui, né, na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, né? Agradecer, então, ao Conselho, ao Conceia, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo, né? Como a Jaqueline falou, ela assumiu a presidência, foi em 2016, é isso? E aí teve toda uma discussão de estar fazendo essa adequação da legislação, nos termos, adequar a lei municipal à lei federal. Então a gente está nesse caminhar, então estamos muito próximos de estarmos com a lei municipal que vai realmente garantir que a gente tenha, né, essa equidade, né, nos 3 níveis de governo. Quero parabenizar a Márcia, que é a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, recentemente eleita, viu? Obrigada pela sua presença. A todos da educação também, não sei se tem alguém dos conselhos. E dizer a importância do Conselho para todas as políticas públicas do município, né? Na Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente tem uma relação muito íntima com vários conselhos, mas em especial com 6. E o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional é um deles. Mas a gente tem, assim, o Conselho, por exemplo, de Assistência Social, ele é um conselho deliberativo, e lá a gente passa toda a política de assistência social antes e depois, quer dizer, antes da gente implantar e depois da implantação, na prestação de contas também. Então, é assim que hoje se faz a participação popular da sociedade, né? Eu entendo que é nos conselhos. Então, cada vez mais, pessoas de bem, pessoas preparadas, né? Assim como a Natália, parabéns, né? E a todos os conselheiros, em nome dela, todos os conselheiros da sociedade civil, quero cumprimentar, pessoas preparadas, que elas atuem, né? E é tudo trabalho voluntário, atuam nesses conselhos para que possam nortear a política pública e orientar o poder público, porque a gente precisa dos diferentes conhecimentos. E na segurança alimentar, sem dúvida alguma, é uma atuação intersetorial, né? A gente não faz nada sozinho, precisa que todas as políticas atuem. Certo, dona Raimunda? Estou vendo que o pessoal está aqui, né? A população, muito bem, é importante essa participação popular.
Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, vou tentar ser o mais breve possível, porque eu vou falar um pouquinho de como a assistência social atua na área de segurança alimentar. A gente dá apoio ao conselho, mas ele é um conselho intersetorial, a gente só atua no apoio à Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, SUAS é sistema, a gente sempre fala o SUS, né? Na verdade, o SUAS é um pouquinho da cópia da lei do SUS. Então, SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Então, o que é? Eu queria explicar de um jeito que eu não atrapalhasse a Márcia, mas também que eu lesse. Então, assistência social é política pública de seguridade social não contributiva. Diferente da saúde e da educação, que é um direito de todos, a assistência social, ela é para aqueles que precisam dessa política. Então, ela tem um recorte, que pode ser por uma violação de direito, que pode ser um recorte social, por questão de renda, mas a gente não atua, não é uma política para todos, né? Na Constituição, ela está lá só para aqueles que precisam. Então, ela é uma política de proteção social, articulada a outras políticas. Por isso que a assistência social está sempre trabalhando na intersetorialidade. Primeiro que ela não tem condição de dar conta daquela demanda mesmo, né? Então ela precisa da saúde, ela precisa da educação, ela precisa da SEMA, né, que é abastecimento, ela precisa da SENTRE, de todas as políticas, para que a gente possa atuar. E geralmente tem uma assistente social ou uma psicóloga que trabalha na secretaria que está aí no meio de todas as demais políticas, tentando organizar junto com os outros profissionais para que a gente caminhe em algum setor na segurança, na questão da criança e do adolescente, na questão do álcool e das drogas. Então, é assim que a assistência social ela atua. Então, ela entende, ela trabalha com o direito de cidadania, a universalização do acesso e a responsabilidade estatal. Vamos para o próximo, então? Bom, política de assistência social, Política Nacional de Assistência Social, esse PNAS. Então, seguranças afiançadas. A renda, que são os programas de transferência de renda que a gente gerencia, mas que quem efetiva na maior parte ou é o governo do estado ou é o governo federal. Hoje, o maior investimento que é feito aqui no município é pelo governo federal através do Bolsa Família. A gente recebe anualmente cerca de 17 milhões, salvo engano a última vez, que é injetado nas populações, nas pessoas que precisam e que estão naquele corte de renda no município. Isso ajuda muito na questão da segurança alimentar. Aí, nos CRAS, nós vamos fazer a acolhida, que é uma reunião como essa aqui, em que a assistente social, o psicólogo vai falar dos direitos que a população tem, né? Ela vai explicar e vai inserir as pessoas nos serviços que existem no município e nos benefícios que ela pode adquirir, sendo inserida no programa de transferência de renda, entre outros. A gente trabalha com convívio familiar e comunitário, então a gente trabalha muito com o serviço de convivência, desenvolvimento de autonomia. Então, assistência social, hoje de manhã a gente discutia algumas questões no gabinete do prefeito. Acho que a Nancy, quer cumprimentá-la aí, dizer que nós estávamos nessa discussão, e eu falei para ela assim, então a preocupação da assistência social não é quando entra no abrigo, é como sai, porque a gente se preocupa muito em como fazer com que aquela família ela desenvolva autonomia e que o abrigo seja realmente transitório. Então a gente tem essa preocupação constante, não só com a criança, em todos os abrigos nossos, enquanto assistência social, enquanto política de assistência social, a gente fica preocupado de como que a gente vai desenvolver a autonomia dessas pessoas para que elas tenham uma vida independente, de qualidade, e que aquilo seja só uma passagem, um apoio. Sobrevivência e riscos circunstanciais. Aí esse é o Sistema Único de Assistência Social que a gente tem, que compõe um conjunto articulado e integrado entre serviços, programas, projetos e benefícios. Nós temos o Pacto Federativo, né, que eu entendo que nós precisamos, o município, ele é a população, né, a gente vive no município, e o município ele precisa ter, assim, uma maior parte de recursos, né, de tributos sejam destinados para o município, que é a maior parte pelo governo federal ou no estado. Então, a gente trabalha muito com os tributos municipais e a população arrecada muito a nível nacional. Então, a vida acontece no município. Então, a gente precisa lutar
para que haja uma distribuição melhor dos tributos, né? E eu acho que é uma luta de todos, para que o município receba mais recursos, né? Que ele fique com uma fatia maior do bolo, o que não ocorre hoje. A gente trabalha com a rede pública e privada, né? A gente tem várias organizações da sociedade civil conosco atuando, e é um sistema nacionalizado com a mesma organização em todo o país. Então a gente vai encontrar assistência social, ela é cofinanciada, ela tem os 3 níveis de governo, eu espero que ela continue sendo cofinanciada, porque nesse momento está ocorrendo uma série de coisas com relação ao orçamento, né, no Congresso, que o nosso orçamento para 2000 da assistência social para 2018, se permanecer, ele representa 2% de que foi em 2017. Por conta disso, todos nós gestores estamos numa luta, tivemos o apoio da Câmara de Vereadores, que fez também uma moção de apelo que nós encaminhamos para a Câmara. Então nós estamos num momento muito delicado da assistência social, que eu acredito que será revertido sim, porque eu acredito muito na secretária nacional, que é a Carminha Brandt. Mas a gente está num momento muito delicado e que precisa do apoio de todos para que a política de assistência social ela permaneça. E que a gente amplie, né, no futuro, mas pelo menos ela permaneça com os níveis. É 2,8 bilhões que a gente precisa e está no orçamento de 78 milhões. Muito preocupante. Mas estamos na luta, eu tenho fé que nós vamos conseguir. Família e território, então a gente trabalha, a assistência social sempre trabalha com famílias e território. Então vocês vão ser sempre a matricialidade familiar, né? E a gente está sempre atuando naquele território. Compreensão das especificidades do território. A gente faz uma escuta qualificada no atendimento às famílias e grupos sociais ali residentes. E trabalhamos então com as vulnerabilidades e potencialidades daquelas famílias. Por favor. Público do SUAS são famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade. Beneficiários do programa Bolsa Família, a gente trabalha com ele, famílias e indivíduos em situação de risco e os benefícios do BPC, que é BPC, gente, significa benefício de prestação continuada. O que é o benefício de prestação continuada? É previsto na Constituição, na Lei Orgânica da Assistência Social, que pessoas, né, que não tenham condições de obter renda, seja ela deficiente ou uma pessoa idosa, com mais de 65 anos, que elas recebam benefício até hoje, se não mudar a legislação da Previdência. A gente espera que isso não mude, porque é um direito social muito importante que foi adquirido, né, no decorrer de toda essa luta social. Então, esse idoso e esse deficiente, ele recebe um salário mínimo por mês para que ele possa ter uma vida digna. E nós temos várias pessoas nessas condições. E isso faz toda a diferença. Se essas pessoas não têm esse dinheiro, a nossa população ela vai pagar muito mais caro, muito mais por um acolhimento. Pra vocês terem uma ideia, um deficiente que não tem condição, que se a família não tem nada, ela acaba não tendo como manter, né? E aí vai ser caso de acolhimento. Um acolhimento de uma pessoa com deficiência, ela custava, né, uma residência inclusiva, ela custava, quando eu dei uma olhada, em torno de R$5.000 mês per capita. Então é melhor a gente dar, né, à sociedade pagar esse um salário mínimo para que aquela família possa ter condição de atender minimamente aquele deficiente, e ele está na família, ele não está segregado, ele está na comunidade. Então tem uma série de benefícios, porque se esse benefício ele é extinto, a sociedade vai pagar muito mais caro por ele. Um acolhimento do idoso, né? Se o idoso ele recebe esse benefício, quando nós acolhemos ele, porque ele, por algum motivo, né, numa vaga social, ele não tem família, ele não tem condição de ter os seus direitos preservados, esse benefício ele entra na conta do município, porque 70% a gente pode usar para pagar o acolhimento do idoso, e o município usa desse recurso. Então, se a gente paga R$1.800 pela vaga do idoso, a gente abate 70% do benefício que ele recebe, entra para poder pagar esse acolhimento. Então, eu só vejo vantagem a gente lutar para que esses benefícios permaneçam, porque do contrário a sociedade paga muito mais. O próximo, por favor.
unidades de referência suas. Proteção social, na verdade são os CRAS, né? O Centro de Referência de Assistência Social. A gente tem, que é a proteção social básica, aí a gente tem também a proteção de média complexidade, que a gente atua no Centro de Referência Especializado de Assistência Social e o Centro POP, e na alta, né, que a gente chama de proteção social especial, a gente tem os acolhimentos. Eu não sei se todo mundo sabe aqui, nós acolhemos criança, nós acolhemos adultos, que na sua maior parte são deficientes, tem alguma limitação que eles não podem ter uma vida autônoma, e também os idosos. As vagas sociais de idosos são gerenciadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, com os CRAS, com os CREAS, e também há uma atuação muito grande do Ministério Público e do Judiciário, porque não é simplesmente acolher o idoso, primeiro é feito um trabalho, a gente tenta mantê-lo na família, porque é esse o objetivo. Aí, nos casos extremos, após uma discussão em rede que participa o Ministério Público, a gente opta ou não pelo acolhimento na vaga social. Então, este foi o trabalho que foi feito, né, nesses últimos anos. A gente fez esse reordenamento do abrigo de idoso, do acolhimento do idoso, em 2015, né, Jaqueline? Foi em 2015 que a gente conseguiu organizar e o município regular essas vagas, mas são todas feitas, são todos acolhidos pelo terceiro setor, por instituições do terceiro setor. Hoje, quem atua aqui no acolhimento do idoso é o Lar dos Velhinhos e o VTEL. Nós estamos no chamamento público, ainda não sei o resultado, mas muito provavelmente serão eles mesmos. A principal ferramenta que a política de assistência social tem é o cadastro único. O cadastro único, ele é do governo federal, né? Às vezes eu me confundo se eu falo, se eu leio, mas ele é do governo federal e quem gerencia é o município. Somos nós que inserimos, né? Nós temos uma parceria com uma instituição e ela executa esse serviço para a gente, né? Para o município de Piracicaba. Então, é uma ação federal com gestão descentralizada entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esse cadastro, a tendência é que ele seja usado para todas as políticas, porque ele é um cadastro muito completo e muito importante. Hoje a gente tem a política de habitação usando, a Secretaria de Estado, ela já tem usado esse cadastro especificamente para isso. Para nortear as políticas, os cortes de renda e tudo mais. A gente tem dados também dos programas de transferência de renda nesse cadastro. Bom, o CRAS, ele então faz a gestão da proteção social básica no território e oferta programas de atenção integral a famílias, né, e que é proteção e atendimento integral a famílias, o PAI. Próximo, por favor. Eu acho que seria muito específico. Vamos passar para o próximo. Eu acho que sim, aqui a gente está num público que sabe bem o que é assistencialismo e o que é assistência social. Acho que só isso aqui. Assistencialismo, né, que é uma forma diferente da assistência social atuar, está ligado à filantropia, voltada a problemas individuais, tem fim em si mesma, repara contingências compensatórias, eventual e incerta. Já a assistência social, ela é um direito garantido pela Constituição, que é para objetiva as necessidades básicas coletivas, direito social e dever estatal, responsabilidade de financiamento público, articulação e continuidade e estratégia de desenvolvimento. Então, a política de assistência social, ela é executada como um direito do cidadão daquela comunidade. Bom, aí o que interessa aqui, os pontos de convergência do Sistema Único de Assistência Social e o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. A assistência social é uma referência local para a gestão do CISAM e das ações de segurança alimentar e nutricional relacionadas à busca ativa, identificação de grupos vulneráveis e acesso aos alimentos e promoção de alimentação saudável. Tem uma ação proativa, que é a vigilância territorial, estratégias de busca ativa e integração. Então, CISAM versus o SUAS. Posso falar CISAM e SUAS? Eu sei que o pessoal não gosta muito das siglas da assistência, da saúde, né? Mas acho que agora a gente já pode falar, né? Garantia de acesso universal e equânime,
a alimentação adequada, saudável para a população em vulnerabilidade e risco, ação proativa, oferta de benefícios e rede assistencial e intersetorial. Seguranças alimentares. As situações de segurança alimentar e nutricional são demonstradas de diferentes maneiras em cada território, como, por exemplo, a falta de acesso à água, renda, saneamento básico, entre outros. Conhecendo as necessidades da família, a equipe técnica poderá identificar e planejar estratégias adequadas e, por meio do mapeamento das potencialidades do território, podem ser definidas estratégias intersetoriais com diferentes parceiros. Próximo, por favor. Integração do SUAS com o CISAM. Então, nós temos os benefícios eventuais. Os benefícios eventuais que a assistência social trabalha hoje é basicamente a distribuição de cesta básica para o meio estudante, e a gente não tem um número muito grande, a gente distribui nos casos de insegurança alimentar, até que a gente tenha aí um programa de transferência de renda implantado, que a família receba aquele valor e ela possa, sim, se garantir os mínimos necessários até que ela consiga ter sua autonomia devolvida com emprego e tudo mais. Então, a educação alimentar e nutricional no trabalho social, é uma questão que a gente deve se apropriar. E aí a gente tem os programas Bolsa Família, acesso à renda, atenção e a atenção à primeira infância. O município de Piracicaba aderiu ao programa Criança Feliz, que na verdade é o trabalho com a primeira infância. A primeira infância ela é de fundamental importância. Eu acho que eu tenho uma formação na área de saúde também e na área de educação, e agora estou trabalhando com as meninas na área de assistência social. Trabalhar a primeira infância faz toda a diferença para a nossa sociedade futura. Então a gente tem que investir nessas crianças e por conta disso nós aderimos. Nós somos um chamamento público para desenvolver esse trabalho da primeira infância no Sistema Único de Assistência Social. E é lógico que nós vamos ter que ter uma atuação intersetorial com as demais políticas, como a saúde, com a educação, enfim, todas as políticas. Nossos desafios é a superação de práticas assistencialistas e a afirmação da alimentação como direito. Considerar que as demandas por alimentos são legítimas e devem ser de responsabilidade do Estado enfrentar a insegurança alimentar e criar fluxos e protocolos intersetoriais. Esses são os nossos desafios, o trabalho intersetorial. Próximo, por favor. Fortalecimento do diálogo sobre a segurança alimentar no SUAS. Em diversos municípios, as ações do SUAS e CISAM estão alocadas no mesmo órgão gestor. É de suma importância que localmente as ações sejam organizadas de forma a se complementarem, sem sobreposição e respeitando o escopo de cada política. Então é fundamental a implantação. Tenho certeza que o Conselho vai caminhar no sentido de montar aí a Câmara, né, a CAISAM, e a coisa vai deslanchar. Vamos para os próximos desafios também. Potencialização da articulação intersetorial e interfederativa. Está acabando. Está acabando. Eu vou terminar. Com o apoio da implementação do CISAM. Incorporação do SUAS, no SUAS, de estratégias para assegurar o direito à segurança alimentar. Potencializa e fortalece tanto os produtores, estimulando a agricultura familiar, quanto os consumidores, enfrentando a insegurança alimentar. Próximo, por favor. Fortalecer, então, as ações do SAM para os povos e comunidades tradicionais. Em articulação, as ações para esse público ajudam a combater a exclusão histórica e a proteger seu modo de vida e costumes. O SUAS e o CISAM ofertam ações que se complementam para públicos como indígenas, quilombolas, assentados, ativistas, agricultores, familiares, pescadores artesanais, entre outros. Fortalecimento da participação e autonomia das comunidades e família. É uma proposta da CENS, né? A gente traz uma proposta aí de alinhar as diretrizes do CISAM com as diretrizes do SUAS, né? Com o apoio do Conselho, porque vocês aqui são, né, um órgão consultivo e que toda a sociedade, a gente tem aqui universidades assim de ponta, né? Como a Exalc, a Unimep,
Temos também algumas que são cursos técnicos e tem muito a agregar para a política pública. E o Conselho, junto com essas instituições, tem muito a trazer de positivo numa cidade tão importante como é Piracicaba no cenário estadual. Então, a gestão de programa de transferência de renda, assim como o programa de serviço de proteção social, como proteção e atendimento individual, familiar, a indivíduos e integral a famílias, o outro que é serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Esse serviço, a gente, de certa forma, trabalha a questão da segurança alimentar também, quando a gente atua, no CASE, não sei se vocês conhecem o CASE, que é o serviço de contraturno escolar, que a gente atende em torno de 1.000 crianças que se encontram nos bairros mais vulneráveis e que com isso a gente garante que eles tenham a alimentação de qualidade, para que eles tenham o desenvolvimento físico, mental, social pleno. Eu acredito que esse serviço nosso ele atua fortemente nas comunidades carentes de Piracicaba.